O horário eleitoral gratuito na televisão e no rádio é um recurso obrigatório garantido pela lei brasileira para que todos os candidatos possam ser vistos, ouvidos pelos eleitores. Porém, essa imposição traz as mais variadas opiniões. Há quem diga que não sabe se ri ou se chora diante do horário político. Veja agora mais uma reportagem da nossa série sobre política. Você assiste horário político? Não muito, não. Por quê? Porque acho desinteressante, tem outras coisas para fazer. Só prioriza os candidatos dos partidos principais. Os outros partidos que não são tão conhecidos, eles diminuem o tempo. Então nem dá tempo de você conhecer o candidato. De vez em quando daí dá uma olhada, ver cada candidato que é brincadeira olhar. É difícil saber se realmente vão cumprir as suas promessas, né? Divergências à parte, a propaganda política está nas ruas, nos jornais, na internet, na televisão e no rádio. É um recurso para que os candidatos possam ser vistos e ouvidos pelos eleitores. O horário eleitoral gratuito entra no ar em rede aberta, no rádio e na televisão. Alguns eleitores não são totalmente contrários ao programa político, mas da forma como é apresentado, acreditam que as informações para definir o voto não são suficientes. Tem certos candidatos que têm muito pouco tempo para expressar o que eles gostariam de fazer. E tem certos candidatos que eles têm um tempo muito grande para colocar muitas propostas. Então eu acho que isso é uma maneira de levar as pessoas a votar naquele que vai expressar mais propostas. Muitas propostas, muitas aparições que são meramente assim, mais circo mesmo eles fazem do que mostrar o que realmente querem fazer. Então querem se promover, a pessoa quer se promover no caso, eu acho, não quer realmente fazer uma proposta séria da política. A Alceni tem uma história de participação política na época do ensino médio. Ia para as ruas com bandeira em punho. Hoje, como jornalista e advogada, acompanha o horário político todos os dias. Esse modelo de programa eleitoral, do candidato estar com a criança no colo, de abraçar o cidadão, de ouvir o que o cidadão tem a dizer, nós já sabemos que isso não condiz com a realidade. Depois de eleito, você não consegue mais acesso ao eleito. A própria imprensa tem dificuldade em fazer uma entrevista com um tempo um pouquinho mais. Olha lá quando consegue fazer uma pergunta para um eleito, que daí se intitula autoridade e fica distante da população. Ela também defende a ideia da falta de informações mais aprofundadas das propostas dos candidatos no horário político. O partido de situação mostrando tudo muito bom e os partidos de oposição mostrando tudo muito ruim. Mas se resume a isso. Não entram em aprofundar as propostas, a dizer como vai ser feito. Por exemplo, a defesa da educação em tempo integral. Como? Como? Se hoje nós temos problema de vaga nas escolas, tem problema de professores. Bom, e aqui no estúdio a gente segue falando sobre o horário político obrigatório e também seus efeitos ou possíveis efeitos sobre os eleitores. Por isso nós estamos recebendo aqui o jornalista, historiador, doutor, pós-doutor, é professor aqui na UPF, Tal Golin. Seja muito bem-vindo, professor, que bom lhe receber aqui e ouvir também as suas provocações. Professor, tem gente dizendo que assiste ao horário político e não sabe se ri e se chora. O que dizer sobre isso? Não, o que eu vejo é o seguinte, o horário político é mais do que necessário. É importante discutir a forma, né, utilizada e a linguagem. Eu vejo a política no Brasil que é um problema sério no geral. A política, ou seja, os programas que discutem o país, e isso só é possível fazer através da política, eles estão formatados pelo marketing. Né? E o marketing é uma linguagem, digamos assim, se a gente for pensar nisso de uma forma de narrativa, né, de uma forma semiótica, digamos assim, o marketing tende a deixar tudo simplório e colocar as coisas numa representação vulgar. Né? Então, um dos malefícios não é tanto o espaço, mas sim o formato
e a linguagem que foi escolhida para o formato. Se nós tivéssemos uma linguagem baseada na comunicação, por exemplo, na discussão de ideias, na exposição de plataformas políticas, nós não teríamos esse problema. Certamente é responsabilidade do marketing fazer com que aquele candidato pegue a criança no colo, como a eleitora falou agora há pouco. É que o marketing, na verdade, ele não discute ideias, né? Ele vende produtos. Então, ele transforma tudo em mercadoria. Né? Então, qual é a mercadoria mais simpática, mais aceitável? Então, para o marketing, um absorvente e um sabonete, um candidato é tudo a mesma coisa. É convencer, entende? Para o marketing é um produto e um público para consumir aquele produto. Ou seja, o público vai consumir votos, né? Agora, a maioria dos eleitores não tem essa percepção que o senhor está nos trazendo. O que eu vejo que há uma necessidade de mudar o modelo e qualificar esses espaços, né? Discutir política, discutir as regiões, os municípios, o país. Né? E para fazer isso é necessário, em primeiro lugar, mudar a concepção, a linguagem. Né? E aí vai ter uma guerra muito grande dentro dos partidos, né, a posição dos partidos, para como fazer esse espaço. Mas, de uma forma geral, eu acho que tem uma concepção muito equivocada, né, porque esse horário eleitoral gratuito, ele solidifica uma autoridade, um autoritarismo, melhor dizendo, de maioria, ou seja, as representações de maioria se consagra o seu poder no controle do espaço político. Por isso tem mais tempo. Por isso tem mais tempo. Isso é um equívoco terrível, porque, ao contrário do que se pensa, a democracia não é a supremacia da maioria, mas sim o direito das minorias. Na democracia o que se assegura é o direito de minoria, né? Porque não é a consagração da autoridade da maioria. Então, todas as representações políticas que nós temos no Congresso, temos nas representações legislativas, etc., deveriam ter espaços iguais, porque veja o seguinte, no Parlamento o espaço para um deputado falar é o mesmo. Né? Nos debates políticos ele é o mesmo. Por que só na campanha eleitoral, só no programa gratuito, esse tempo é diferente? Ou seja, então aí a gente vai ter as combinações mais espúrias possíveis, né, visando o tempo no horário gratuito. Né? Então isso é um desserviço para o país. A gente acompanhou em algumas falas aí, professor, na reportagem, eleitores descontentes com este horário eleitoral gratuito que ocupa um horário nobre na televisão e no rádio. Isso quer dizer que o efeito dele não é tão positivo quanto se gostaria? Isso é o mais grave, né? Isso é o mais grave, porque a massa, o grande público, começa a formar um conceito, que na verdade é um preconceito, que o horário gratuito é a política, né? E ele não é a política é outra coisa, a política ocorre de uma forma diferente. Né? Então, no instante que você massifica uma ideia que a política é isso, você leva a política para a vulgarização. E país nenhum se pensa, né, e programa o seu futuro sem discutir seriamente os seus problemas e as suas utopias no campo da política. No instante que nós temos, digamos assim, uma visão marqueteira da política, né? E aí essa visão marqueteira ela vai tendo traduções, né? Qualquer um acha que pode fazer o seu marketing, a cor da pele, coraçãozinho, jeito de falar, jeito de se vestir, né? Então começa, slogan também. Isso vai criando uma visão vulgar da política, né? Professor, em resumo, a ideia é que os eleitores observem as propostas de cada candidato. A mensagem é essa? Ler os programas dos partidos, quem são essas pessoas, no que estão vinculados, né? Tentar fazer cruzamentos de redes. Hoje a gente tem várias informações com a imprensa, com matérias de televisão, com debates como esse aqui, mas fundamentalmente olhar a história dos candidatos e dos partidos
e quais são as suas plataformas. Bom, a nossa contribuição já está dada, a sua principalmente. Professor, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma boa eleição, viu? Igualmente. Amanhã a gente segue aqui fazendo mais provocações. Olha só, professor, amanhã a gente vai encerrar essa série de reportagens e entrevistas sobre política, que tem o nome O Voto, com o seguinte assunto. Ainda existe esquerda e direita?